eu já apresentei nossa querida nutricionista. Deixa eu dar beijinho de novo, venha. Mari Chicaré, deixa eu ver o cabelo. Olha, ela sempre arrasa quando ela vem, ficou chique. Bem-vinda. Obrigada. Sempre um prazer ter você aqui. Achei muito pertinente, muito legal a gente explorar esse lance da intolerância ao glúten no dia do celíaco. No dia do celíaco. Porque todas as pessoas que eu conheço, quando descobriram, quando tiveram o diagnóstico aí de terem o problema, se desesperaram, Mari. Ficou muito desesperada? Tem aqui o filho da Paulinha, um beijo pra Paulinha que trabalha aqui, né, no nosso guarda-roupa. Eu não sei se você já conversou com ela. Aliás, meninas, eu não sei se a Paulinha tá assistindo, às vezes ela não consegue. Chamem ela pra assistir essa pauta que é importante. O filho dela, adolescente, descobriu. Foi complicado. Descobriu na adolescência. Na adolescência. Você sabe que o mais comum, cara, é descobrir na infância entre 1 e 3 anos. Sério? Sempre, porque começa a introduzir os alimentos. Provavelmente vai amamentar até 1 ano, a partir daí vai introduzir e é aí que se descobre. Isso eu digo na maioria dos casos. Porém, pode se descobrir tardio. Isso por quê? Porque a lesão no intestino delgado, que na verdade é a lesão por conta do glúten, que vira na verdade uma toxina, faz com que a pessoa comece a ter uma diarreia, uma falta de absorção e aí vai procurar um médico. Mas muitas vezes isso não acontece. Isso vai acontecer tardiamente. Entendi. Então, ele começa a irritar, Na verdade, eu já tinha isso. Eu já tinha, só que isso começa a irritar. E na hora que lesiona, que é o problema. Então, por isso que alguns adultos têm, mas a maioria das vezes na criança. Então, assim, não é que a gente desenvolve ao longo da vida. Não. Já tínhamos, só que até então não respondia dessa maneira desconfortável. Exato. Vamos colocar um videozinho, então, pro pessoal de casa. Queria que você explicasse aí, de fato, então, o que é ter a doença, o que é ser celíaco, né? Sim. Como isso acontece? Aqui a gente vê as vilosidades, né, do intestino delgado, que tem proteínas, carboidratos, vitaminas, e é ali que faz essa absorção, cálcio, todos os nutrientes. Quando a doença celíaca, no caso, a pessoa consome o glúten, o que acontece? Ela cria anticorpos contra o glúten. E aí ela não absorve todos esses nutrientes. Então, todos esses nutrientes vão ser eliminados nas fezes e não vai passar pela corrente sanguínea. Entendi. Então, eu não vou me nutrir. Então, ali, tá vendo? A falta de nutrição, o que vai acontecer? Vai me ocasionar todos os tipos de doenças, como se fosse uma anorexia nervosa, é muito parecido. Então, eu vou ter deficiência de ferro, eu vou ter muita perda de peso. A diarreia, que costuma ser, né, o ponto principal, o ponto-chave, que vai eliminar tudo isso. Que interessante. Então, é algo muito grave. Agora, aquele negócio do abdômen que tem distensão abdominal, por conta de gases, isso. Por conta dos gases. Então, ela tem esse aumento mesmo, essa sensação de aumentar? Claro que tem. Mas a minha dúvida é a seguinte, hoje existe um exame que comprove que essa pessoa tem a intolerância ao glúten ou é uma das patologias que a gente tem que ir tirando para fazer testes? Não. Existem 3 exames que a gente costuma pedir. O primeiro, a pessoa chega no consultório com, eu acho que eu estou intolerante ao glúten. Alergia ao glúten é uma coisa, intolerante ao glúten é a doença celíaca e eu posso ter a sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, eu tenho essa patologia, mas eu não tenho a doença celíaca, que é o que a gente vê mais no consultório. E como é que a gente vai separar e entender, até pelos sintomas, pra gente se identificar? Eu quero saber se eu tenho ou não essa intolerância. O que eu faço? Primeiramente, a gente pede uma sorologia de anticorpos. Se isso tiver aumentado, eu tenho uma predisposição aí. Mas isso não é um padrão ouro para eu realmente falar, eu tenho ou não tenho a doença celíaca. Aí eu vou para um 2º grau. Existe um teste genético que a gente faz também, que é até pelo dedo, sabe? Vai picar. Rapidinho, super, nada invasivo. E aí tem algumas proteínas ligadas lá que eu consigo saber a quantidade que eu tenho ali dessa intolerância ao glúten. Entendi. Ok, eu tive esse resultado positivo nesses 2 testes. Tá ok? Eu tenho certeza? Não tenho. Ainda não. A minha certeza, o meu padrão ouro final vai ser aquele teste que você faz, a endoscopia, e você pega um pedaço do tecido e faz a biópsia. Aí eu tenho o 100% de certeza que a pessoa é celíaca ou não. Certo. E aí, certeza definido, a gente vai falar daqui a pouquinho da alimentação. Mas é aquele paciente, então, que tem a sensibilidade. Ele faz esses exames também, e nesse terceiro não dá
Não dá tão alterada. Provavelmente na biópsia não vai dar nada. Só que ele vai ter uma lesão, só que menor. Então não vai ser tão grave assim, mas o tratamento é sempre o mesmo. Tem que tirar o glúten da vida. Tem que tirar o glúten, tem que tomar cuidado com a contaminação cruzada e sempre dosar os minerais, porque com certeza vai estar deficiente. Tem que dosar o mineral, tem que colocar probióticos e pré-bióticos para eu restabelecer essa flora intestinal, que vai estar muito debilitada. Isso antes de organizar tudo. Após organizado, tudo volta ao normal, Mari? Volta ao normal. Tirando o que tem que tirar, a vida volta. Sim. A gente pode interpretar até como quase algo autoimune? Sim. Claro. É autoimune, né? Então, eu não tinha a menor ideia disso, engraçado. Sim. Olha, eu adoro as explicações da Mari, porque você imagina, né? Estou em contato com o assunto muitas vezes aqui no programa e eu não tinha ainda entendido essa parte que é o nosso corpo, então, que vai lutar contra algo que está entrando externo. Agora, por que o glúten é uma proteína? É uma proteína. Por que então existe isso? Porque quando muita gente vem falar aqui, até o pessoal da culinária, que defende a alimentação sem glúten, mesmo não tendo a intolerância, a gente tem esse grupo, a gente vai entrar nessa parte. O que ele faz mal? Ele é algo modificado? Vamos falar um pouquinho desse sentido, na sua opinião. Então, quando a gente começa a estudar muito sobre o glúten, a gente fica meio louco e eu quero excluir o glúten da alimentação de todo mundo. Mas na minha cabeça não é bem assim. Existe, claro, igual a gente mostrou, os anticorpos que vão agir contra esse glúten nas pessoas que têm esses problemas. Numa pessoa normal, isso não acontece. Então, o que eu sempre penso é, eu posso consumir o glúten, só que em pouca proporção. Como sempre a gente fala, tudo dosado. Equilíbrio. Então, assim, hoje vamos cortar a lactose, vamos cortar o glúten. A gente vai melhorar a nossa alimentação assim? Eu até acredito que sim. Só que ainda faltam estudos que comprovem que a gente precise realmente tirar tudo isso da alimentação. Não é comprovado. Não é comprovado. Então, quem não tem a intolerância e quer tirar o glúten para emagrecer, é uma ilusão. É uma ilusão, porque é claro que você tirando o carboidrato da dieta, que todo glúten, que é a proteína, ele está ligado ao carboidrato. Que é o trigo, que é a aveia, né? Então, eu consigo diminuir a quantidade de carboidrato e de comida que eu vou consumir no dia. Por isso. Então, eu emagreço, é uma consequência. Mas aí a pessoa vai lá e come tapioca todo dia porque não tem glúten. Vai engordar do mesmo jeito. Sim, isso não é... Não é inteligente. Muita gente fala, eu vou tirar o glúten para perder peso. Então, eu quero sempre reduzir glúten e tirar a lactose, que é o açúcar do leite. Não é assim. Não é assim. Não, aí eu concordo com você. E não adianta ser radical nessa hora. De jeito nenhum. Agora, uma pergunta importante. Daqui a pouquinho eu vou falar de perguntinha do público e nós vamos mostrar a nossa mesa. É assim, a pessoa resolve tirar o glúten. Tipo assim, não vou comer. Eu não fiz esse bando de teste aí que a Mari falou, não quero nem saber disso, não fui no médico, mas eu vi lá não sei aonde, abri uma revista e tava lá dieta sem glúten, estou fazendo. Eu posso criar e desenvolver essa intolerância depois de ter ficado, por exemplo, um mês sem o glúten? Pode. E aí já era. Porque às vezes você estava com uma pequena sensibilidade, mas estava tudo ok. A partir do momento que você excluiu, eu excluí por 15, 20 dias, inclusive a gente faz esse tipo de coisa com alguns pacientes. Eu posso desencadear depois isso tardiamente. Então isso pode acontecer. É legal excluir? Não. Não, porque corre esse risco. E aí? E é claro que a pessoa vai se sentir melhor, porque ela está diminuindo a quantidade de carboidrato. Entendi. E hoje o brasileiro come muito carboidrato, que é o mal do século. Então ela diminui o carboidrato e se sente melhor. Quando ela começa a introduzir de novo, ela vai pensar, nossa, estava me fazendo muito mal o glúten. Era isso que estava me fazendo muito mal. E aí ela nunca mais ela vai comer. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do equilíbrio. Você citou o equilíbrio. Quanto seria um equilíbrio legal? Mas agora a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Não tá no ponto ainda, Má? Não tem problema. Eu continuo com as minhas questões. Vamos falar um pouquinho da mesa, então? Vamos. Olha, aqui você trouxe onde encontrar e onde não. Tudo misturado. Tudo misturado. Tudo junto e misturado. Por onde você quer começar, Mari? Chopp. Vamos começar pelo chopp. É a cervejinha, que delícia. Tem glúten? Tem glúten porque tem a cevada, tem malte, né, que é um subproduto, na verdade, da cevada, e tem glúten. Então, nesse caso, eu posso optar pelo vinho? Posso. Porque o vinho tem, mas alguns têm. Tem alguns que tem alguns que não. A gente tem que tomar muito cuidado, mas é uma opção. Eu adoro tomar uma bebidinha, alguma coisa, eu posso ter o meu vinho. O vinho, então, a chance de não ter o glúten é bem maior. O rótulo é importante nesse caso. Claro, tem que ler. Tem que ler.
E aí, arroz, feijão? Arroz, feijão, o típico prato do brasileiro, né? Eu posso comer arroz, feijão, bife, eu não vou pôr batata frita, mas vamos pôr legumes. Tá. Pode? Posso. Não tem glúten? Nenhum. Arroz, feijão, delícia. Perfeito. Agora, se quiser uma farofinha... Depende da farofinha, né? No feijão preto. Tem gente que coloca aveia no lugar. Isso é muito importante. Tá. Aveia tem glúten? Aqui no Brasil tem. Se a gente for fora, em alguns países não tem. Porque eles são, na verdade, plantados de uma maneira que um vai pegar a contaminação do outro. Então tem o glúten. A única aveia que não tem glúten é importada. Importada. Ah, mas eu vou trazer essa aveia para cá para eu comer? Tem à venda em algumas casas de produtos naturais. Tem um valor é caro, alto, sim. Né? Dá para substituir por outras coisas, igual a chefe falou, a Paula, né? A gente consegue substituir, eu não vejo necessidade disso. Mas tem que saber que a aveia, muitas vezes é falada que não tem, mas tem. Tem. Aí na farinha de trigo... De trigo. Tem. Opa. No trigo de quibe... Tem. Então, quem adora comida árabe... Na cevada, no malte. Tudo isso. Então, nesses cereais. No pãozinho, no pão de queijo. Pão de queijo tem? Não. Não por quê? Porque ele é feito com polvilho, né? Queijo, polvilho. A gente até trouxe aqui o polvilho. Aqui o polvilho. Então, se o pão de queijo tiver qualquer farinha, né? Em qualquer parte da receita teria, mas normalmente ele é de polvilho. Normalmente, só que a gente vai falar agora da contaminação cruzada, que é o que a gente estava conversando ali. Tá, que isso é importante. Então segura, eu vou botar a perguntinha do público e você já me conta. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Jaqueline. Jaque, obrigada. É difícil, então, distinguir os sintomas da intolerância ao glúten e da lactose no dia a dia. Paula, vem pra cá, por favor. Ela que estava aí na nossa culinária, eu vi que você já estava lendo os recadinhos no Insta, né? Um monte de recadinho carinhoso. Posso sentar aqui? Pode, fica à vontade. Daqui a pouquinho você conta pra gente a sua história, a sua experiência. Mari, vamos retomar. Antes de responder a pergunta da lactose e do glúten, vamos falar um pouquinho desse lance da contaminação cruzada. Como é que isso acontece? Por exemplo, eu tenho uma máquina em uma padaria ou em um estabelecimento maior, não importa. Eu tenho uma máquina onde eu vou fazer a produção, a massa, a mistura de um pão normal. Tá. E na mesma máquina eu vou fazer, por exemplo, o pão de queijo. Vamos falar do pão de queijo. O pão de queijo tem glúten? Não. Mas eu posso pegar o restígio dessa máquina e aí ele acaba sendo, a gente chama isso de contaminação cruzada. Eu posso pegar uma faca, picar um pão, cortar alguma coisa, e essa faca está contaminada com alguma farinha de trigo, isso eu posso contaminar o outro alimento. Então isso é muito importante tomar, assim, muito cuidado. Eu acho que restaurante acaba sendo mais difícil, né? Porque eles têm, principalmente que servem massas, né? Com certeza. Não tem muito. E aí, sabe o que eu ia te perguntar? Você demorou quantos anos para descobrir? Pelo menos 10. 10 anos. Pelo menos 10 anos convivendo. E quais eram os sintomas que você tinha? Eu tinha um quadro de anemia muito grave, muito grave. Eu tive perfuração do intestino, passei por 3 cirurgias, fiquei na UTI, quase morri. Por causa da intolerância ao glúten? Por causa da alergia. Da alergia. De ser celíaco. Sim. Tá. E a anemia por conta das vilosidades, que no intestino não tinha absolutamente nenhuma. Absorção. Nenhuma absorção. Então, eu não tinha ferro, não tinha ferritina, não tinha cálcio. Então, eu estava com um quadro já de osteoporose. Nossa! E desnutrida. Muito magra, muito desnutrida. E como que você descobriu? Uma médica hematologista que investigou a anemia. E investigando, cheguei na biópsia do duodeno. E deu a doença celíaca. Olha, e a partir daí... Você melhorou? Eu melhorei. Em quanto tempo você melhorou? Eu melhorei de um dia para o outro, de uma semana para a outra, de um mês para o outro. Eu renasci. Foi só tirar o glúten por completo. Né? E eu fui melhorando. Ganhei cor, que eu estava anêmica, e fui melhorando. Né? E você as dores abdominais, eu tinha muita dor, muita distensão e dor abdominal. E sumiram completamente. E a vida normal. Mas você normal. não tinha essa profissão? Não. Você não era chefe? Não. Isso ainda mudou a sua vida profissionalmente? Não, eu sou professora, formação matemática. Que legal! E aí eu fui para a cozinha, porque eu não tinha... Eu tive um diagnóstico 95 a 20 anos atrás, eu não tinha as opções nem rótulo escrito contém glúten, não contém glúten. É verdade. Não tinha farinhas.
Então eu fui pra cozinha, fui descobrir, fui tentar, fui fazer uns tijolos, uns bolos pesados. E fui descobrindo o que dava certo. Que legal. Que opções eu tinha. Tive a oportunidade de viajar para o exterior e conhecer outras farinhas lá fora, trazer, experimentar novos sabores, sair um pouquinho do arroz, porque chegou um momento que só tinha arroz, eu comia arroz no café da manhã, no almoço, no jantar, era sempre arroz, por isso que eu fujo um pouquinho do arroz. Então vamos colocar outros ingredientes, outras farinhas, vamos diversificar. E nós estávamos conversando lá atrás. Olha, gente, que loucura. E fizeram uma pergunta para ela. Ai, é muito triste, é muito sofrido a doença celíaca? Ela falou, de forma alguma. É uma delícia. Super bem, super bem. É só realmente evitar uma massa que tem glúten, a farinha que tem glúten. Eu tenho tantas outras opções, tantos outros alimentos, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, a gente deixou uma perguntinha da Jaqueline, né? Ela tocou num assunto importante e eu acho legal a gente falar disso também. A intolerância à lactose, a intolerância ao glúten, como é que a gente entende esses sintomas para saber o que é uma coisa e o que é outra? E até que ponto uma pessoa... Porque hoje você consome lactose? Pouco. Muito pouco. Praticamente zero lactose. Eu tenho, na verdade, essa curiosidade. Até que ponto uma pessoa que tem intolerância ao glúten, que é celíaca, desenvolve também uma intolerância à lactose, já que a gente está falando aí de absorção de intestino, né? Uma coisa meio que... Sim, próxima. Próxima a outra, né, Mari? É, bem próximo. Inclusive, na hora de fazer o diagnóstico é muito complicado. Por quê? A pessoa vai ter diarreia nos dois casos. Então, muitas coisas são parecidas, então você tem que fazer o teste. Não tem como. É o exame mesmo? É o exame para você saber como agir. Então, eu posso tirar a lactose de um celíaco e não vai adiantar nada. Ou vice-versa. Tá. Algumas das vezes, como já tem essa intolerância muito grande, é pelos dois. Tá, quando a pessoa passa muito mal. Então, a gente exclui os dois. Tá. Mas não em todos os casos. Então, sempre fazer o teste para a gente saber realmente como agir. E o teste da lactose também existe? Existe também. Você tem que ficar tomando um pouquinho de leite? Como é que é? Eu nunca fiz, mas me contaram. Tem o teste de exclusão, que eu não acho muito legal. Tá. Porque pode até dar um engano ali, né? Mas sempre tem o teste da sorologia, que você vê a quantidade ali que você tem em reação de anticorpos com isso, que eu acho legal para depois você tomar uma atitude realmente. Ver se é uma intolerância ou só algo leve. Né? Algo leve. Você tem um pouco? Até 2007 eu não tinha o meu intestino completamente recuperado. A partir de 2007, completamente 100%. Recuperado. Tá. Todos os anos eu repito a biópsia e tem o índice, zero. Então, se eu não soubesse que eu era celíaca, eu ia falar que eu não era celíaca, porque está recuperado. Então, até 2007 eu tinha uma intolerância à lactose, um desconforto, então evitava a lactose. A partir de 2007 eu sinto que eu posso consumir. Eu não consumo, mas eu posso consumir a lactose, não me faz mal, porque o intestino está recuperado. Agora, uma pessoa, Mari, essa é a minha dúvida. Até aqui, esse lado da mesa tá lindo, tudo que não tem glúten, né? Os legumes e tal. Frutas. Se a pessoa tiver muita vontade, ela sabe que ela tem intolerância, ela viajou, de repente, ela está num restaurante, que tem ali um negócio maravilhoso, tem um fondue que sabe que engrossou ali aquele queijo com farinha, não sei, e ela come. Ela vai passar mal, mas depois ela recupera, ou é algo que se ela comer uma vez... Ela vai passar mal mesmo, isso não tem como. E dependendo do grau, a pessoa não pode nem encostar. Então, se ela comer, ela vai sair do restaurante direto para o banheiro, provavelmente. Se encostar... Não pode. Você tá tem gente que tem esse tipo de alergia. Encostou no glúten já dá problema. Com certeza. Com certeza. Eu fico imaginando uma grávida com intolerância ao glúten. Não, tem sabonete que tem glúten. Tem hidratante que tem glúten, shampoo, tem batom. Por que botam glúten no batom? Sim, batom. A consistência, né? Ele dá porque consistência. Porque é barato e aí... A consistência em tudo. Glúten, né? É difícil a gente achar algo como glúten em questão de consistência, né? Muito interessante. Agora, para a gente fechar, Mari, você acha que quando a gente fala aí de uma alimentação do passado, aquela da época das nossas avós e etc., da quantidade de glúten daquela época e da quantidade que hoje a gente vê nos alimentos, realmente mudou? Hoje a exploração e a quantidade de glúten é muito maior mesmo? É maior e assim, antigamente as plantações eram diferentes, o adubo era outro, tudo isso muda. Entendi. Então, hoje a gente fala, tudo é modificado, né? O glúten é mais tóxico, então isso a gente tem que levar em consideração. Porque antigamente era tudo mais, vamos dizer, orgânico, né? Hoje não.
Então, isso tem que levar em consideração. Isso muito mudou importante. muito. Mudou demais. Por mudou isso, demais. cada vez mais gente apresentando esses sintomas. Exatamente. Só posso agradecer. Diretor, não dá tempo de votar só mais uma pergunta do público? Por favor. Por favor, rapidíssimo, ele falou, ele deixou. Vamos lá. Perguntinha do público. A Dai, querida, nossa telespectadora, escreve todo dia. Beijo. Por que algumas pessoas manifestam a doença na infância e outras em outra idade? Você, né, na fase adulta, você comentou que é um lance de... Sim. Então, a maioria das vezes é na infância. Tá. Só que a vilosidade, ela pode estar intacta. Então, você consome algumas coisas, mas pouco. Então, e fica intacto ali. A partir do momento que eu consumo mais, que pode ser na fase adulta, pode ser na adolescência, eu vou ter essa lesão. E aí eu vou atrás para saber que eu tenho realmente essa intolerância, porque muitas vezes as pessoas têm e não sabem. Esse é o porém. Esse é o problema, né? E aí, claro, como você falou, você passou por um monte de cirurgia, 10 anos. Gente, provavelmente eu já sou celíaca. Sim, desde a nasci, infância. desde que eu Hereditariedade. Olha só, olha, tenho que agradecer a Paula mais uma vez. Obrigada, viu? Pelo seu depoimento. Mari Chicarelli, queridíssima, nossa nutricionista. Quem quiser, a gente saber mais. Bom, a Mari fala sobre absolutamente tudo, mas eu acho que é sempre válido tirar essas dúvidas. Você pode estar passando por isso e ainda não descobriu. E olha quantos problemas, né, a gente consegue evitar, mas o melhor de tudo, dá pra ter vida, né, Paula? E dá pra comer bem, né? Hoje tem tanta coisa boa. 2283-3907, contato da Mari, 2283-3907. Você pode ir no Facebook Mari Chicarelli com CH, 2 L's e no final, ou também segui-la no Insta, @Mari Chicarelli, também 2 L's e no final. Eu vou fazer uma pesquisa, e se você souber, Paula, depois você manda pra gente, de pessoas especializadas nesse lance de ensinar outras para descontaminar, o que tem que ter. Porque esse lance do prato, do garfo, eu não tinha a menor ideia. Então eu acho legal, acho bacana a gente pensar nisso para os restaurantes, para os hotéis. Poxa vida, a gente tem que ter vida social. Não é verdade? Então, vamos juntar tudo isso. Eu acho que você, bonita, pode ajudar. Muito obrigada. Tava com saudades. Beijo. Obrigada. Até a próxima, lindona. Adorei. Tchau. Obrigada. Beijo. Até. Agora, gente, é tão legal isso.